fazer então já a abertura. Aqui sou Marcelo Monello, aqui alguns convidados, lógico que nós temos clientes também, mas temos outras pessoas convidadas, o link aí espalha bastante. Quero agradecer a todos vocês a possibilidade de estar aqui, tendo esse diálogo, trazer exatamente aí uma forma de discussão dos assuntos pertinentes ao terceiro setor. A ideia é exatamente fortalecer o terceiro setor, em que a gente possa contribuir de uma forma através da gestão, e com isso a gente pode estar aí desenvolvendo cada vez mais ações preventivas de melhoria da sociedade. Então, como já falei, o Café Contábil é uma atividade que o escritório Monello Contadores, escritório contábil Dom Bosco, faz há muito tempo, antes de uma forma presencial, em decorrência da pandemia, e está sendo muito válido também, de uma forma agora virtual. E com isso a gente está atendendo muito mais gente também. Eu acho que isso vem mais nada como estar presente, dar aquele abraço e realmente a gente poder interagir presencialmente. Eu espero que volte logo isso, né? Mas vamos fazer um mix, de repente lá na frente, sendo presencial com transmissão. Eu acho que isso vai ser uma tendência e aí nós procuramos exatamente trazer as informações. Vocês fiquem bem à vontade também. Antes de mais nada aqui, informamos que o webinar será gravado e as imagens serão disponibilizadas posteriormente. O que nós fazemos? Nós gravamos o conteúdo. Na hora que eu vou abrir as telas, eu faço a interrupção de gravação, até para que, se alguém quiser fazer um comentário, para evitar, de repente, alguma exposição em si da sua entidade da manifestação. Mas fica um conteúdo disponível para estudo e também conteúdo disponível para qualquer pessoa que tenha interesse nesses assuntos. Em primeiro momento, as perguntas serão pelo QIA, onde eu estarei fazendo a mediação. Embaixo, inferior na tela de vocês, registre a pergunta e responderemos no decorrer ou até o final da apresentação. Para pedir a palavra também, quando quiser, levante a mãozinha ali, levante a mão e colocaremos no ar também durante a apresentação, se for o caso aqui, uma necessidade. Então, fique bem à vontade também, que nós vamos estar aí interagindo bastante, fazer de tudo para que fique bem agradável. Então, aqui estou com a Flávia, minha sócia. Flávia já foi uma grande colaboradora, agora está comandando tudo aqui. A parte técnica, estudiosa em contabilidade, a gente tem bastante orgulho de ter essa equipe que eu estou apresentando aqui para vocês. O Josimar também é um dos coordenadores que nós temos aqui. Ele tem aqui, ele faz a coordenação de várias aqui, de alguns nossos colaboradores, mas principalmente ele é responsável de boa parte das nossas demonstrações contábeis aqui. Também um outro estudioso e que a gente tem bastante amizade também. A Evani, não precisa nem falar, né, Evani? Dá um tchau para todo mundo, Evani. A Evani também, uma pessoa aí que a gente tem, responsável pelo departamento pessoal, grande experiência, aí, bacharel em contabilidade, em direito também. Então, muito bom estar com você. O Teixeira, que desligou aí a tela. Teixeira, liga essa tela aí, Teixeira. Apresenta, mostra essa cara aí para o pessoal ver também. Cadê o Teixeira aí? Marcelo Teixeira é o responsável pelo departamento fiscal, aqui toda a parte tributária das entidades, das nossas pesquisas, o Marcelo faz aí a pesquisa. O Marcelo, que vocês estão vendo aí, já é a terceira geração e que vem assumir aí posteriormente. Ele hoje está dedicado a um projeto, e aí por isso que eu pedi a presença dele com o Fieira. É um projeto de inovação, de virtualização integral do escritório de contabilidade. Com a pandemia, a gente já teve um grande avanço em relação à modernização, à inovação, onde conseguimos colocar 100% em home office. Agora nós estamos fazendo um outro processo de efetivo adequação para atender isso. E com isso nós vamos estar aí apresentando o Fieira, que aí é um parceiro que a gente fez aí, onde eu participei de um processo técnico junto à Auditus Tech. É um sistema que ele vai apresentar logo mais para vocês. É um sistema de gestão em qual estarei utilizando junto aos meus clientes, e é um sistema que eu recomendo sim, que é um próprio criado dentro do terceiro setor. Não é um que foi adaptado, é um que foi criado exatamente com a linguagem, que entende a questão de como que são os processos,
que entende como que são os projetos nas entidades, como que é o marco regulatório, a prestação, e aí daqui a pouco ele fala. E depois que o Fieira finalizar, Cláudia, eu vou fazer essa apresentação depois, você me permite, porque daí para não Claro. uma atenção especial. Fieira, eu gostaria que você fizesse com muita brevidade, aí uma apresentação muito rápida, de um produto que você está apresentando aqui e que eu faço questão de apoiá-lo e eu vou também utilizar. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem aí essa parceria. Certo. Bom dia a todos, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando aqui desse Café Contábil e poder trazer um pouco de tecnologia aí para o terceiro setor. Vou falar de forma breve, realmente, porque o objetivo principal é a palestra da Cláudia, né? Nós somos uma empresa de tecnologia que é específica para o terceiro setor. Todas as ferramentas foram desenvolvidas de forma técnica, em parceria com o escritório Monelo, com outros parceiros que atuam no terceiro setor, né? Tanto na área de auditoria, consultoria. E nós desenvolvemos algumas ferramentas. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação junto ao escritório Monelo, para quem tiver interesse. Mas nós desenvolvemos algumas ferramentas integradas para responder às necessidades do terceiro setor. A principal delas é o sistema Altitus, que é um sistema de gestão de instituições do terceiro setor, onde eu consigo fazer toda a gestão financeira, a gestão administrativa, a gestão de pessoas que participam dessa instituição, de modo a integrar, né, na prestação de contas de projetos. Então, eu consigo, toda a gestão financeira, a guarda de documentos está relacionada aos projetos da instituição, e depois, a partir dali, é possível que eu crie para uma instituição que não tenha site, por exemplo, por dentro da própria ferramenta, um portal da transparência que atende o marco regulatório, né? Foi desenvolvido especificamente para atender as exigências do marco regulatório. E a partir dali poder fazer a transparência e a prestação de contas dos projetos da instituição, tudo isso atrelado ao sistema de gestão, quer dizer, tudo que eu faço no operacional, que eu tenho a gestão administrativa da instituição, eu consigo trazer isso depois para a prestação de contas e para o portal da transparência. O mais importante ainda é que esse sistema ele possui um portal do contador. Então, o escritório de contabilidade consegue, através desse portal, ter toda a comunicação com relação ao que ocorre no dia a dia da instituição, com relação à documentação, com relação aos lançamentos financeiros. E ele é de forma totalmente integrada e de forma que, quando a instituição faz seus lançamentos, é possível que a contabilidade importe, que ela verifique a documentação, se é uma documentação hábil para aquele lançamento, e a partir daí a prestação de contas ela fica muito mais amarrada, né? Porque ela tem todo esse respaldo contábil e administrativo integrado. A gente está criando outras ferramentas também, como para instituições que têm a certificação SEBAS, né? A gente começou pelo SEBAS da Educação, para fazer toda a gestão da suficiência de bolsas, para fazer a gestão, inclusive, dos processos. E, por fim, deixei para falar no final, nós criamos, nesse período de pandemia, uma plataforma de doação online para as instituições, que é uma forma de ela poder também, né, mesmo sem a presença física das pessoas que doam, das pessoas que vão até a instituição, ela possa continuar com a sua arrecadação para manter também o seu trabalho. E essa plataforma online, durante esse período e posteriormente também, a gente decidiu que nós, como empresa, para colaborar justamente com o terceiro setor, nós vamos doar essa plataforma de forma gratuita. Então, todo o treinamento, configuração e implantação vai ser gratuito, sem custo de mensalidade. E a instituição não precisa ter o sistema Altitus de ERP para que possa utilizar essa plataforma de doação. Basta entrar em contato com os parceiros, como, por exemplo, o escritório Monelo, eles fazem um contato conosco, a gente faz a ligação para a instituição e coloca essa plataforma de doação no ar gratuitamente para vocês. Eu quis falar de forma rápida, eu vou, ao final essa apresentação ela vai ficar disponível com o escritório Monelo, e ao final aqui a gente tem os nossos contatos, né? Então, quem porventura tiver interesse pode entrar em contato com a gente para que a gente possa explicar de forma mais detalhada e também, se tiver interesse em utilizar a nossa plataforma de doação gratuita, estamos disponíveis. Ok? Eu agradeço
pelo espaço. Eu só queria, Feira, só para uma coisa, fazer um comentário. Se você puder voltar no slide anterior, um pouco antes aí, vamos lá. Esse aí, então, um pouco antes também, aí, mais uma. Volta lá outra, mais um, mais um, mais um, mais um. Olha lá, vai voltando, vai voltando. Aí aqui. Bom, primeiro, pessoal, só para esclarecer, esse é um sistema de gestão da entidade, para entidades, independente de porte, independente se tem múltiplas atividades ou uma só atividade. É um sistema muito acessível. Primeiro, que ele é totalmente online, então você consegue fazer os ajustes até mesmo por um celular, você consegue fazer os lançamentos por um celular, por qualquer computador, e não necessitando de um computador parrudo, um computador que vem aí ter... E outra questão que é muito importante, que entrou num conceito na qual eu queria, a gente eliminar papel. Mas eliminar papel vai ser quase que impossível. Mas o que vai acontecer com esse sistema? Na verdade, você vai colocar a informação dentro do sistema, que vai alimentar tanto o banco de dados do portal da transparência, que já está numa configuração para atender as prefeituras no sentido do Mirosk. Então, você vai conseguir fazer para o projeto sequencial e também alimentar a contabilidade sem mandar documento para a contabilidade. E com isso, fica tudo de uma forma virtual, sem o trânsito de materiais para lá e para cá, de documentos fiscais e documentos da entidade. Isso, e também a guarda de documentos. Isso aqui vai estar tudo dentro dessa plataforma. Então, vocês podem emitir aí, o sequencial de uma prestação de contas, relatórios da prestação de contas para a prefeitura, a contabilidade vai usufruir disso, a própria gestão vai conseguir fazer isso. Uma outra questão também, em relação ao portal do contador, isso aqui é o acesso ao sistema onde a gente puxa as informações, isso não é para a entidade, é para o contador. E aí, quando temos vários colegas participantes aqui, é um sistema que vem fazer a integração do sistema da entidade com qualquer sistema que a contabilidade tenha também. Mais outras questões aqui, o SEBAS Fácil, para quem tem escolas e que tem que fazer a gestão de bolsa de estudos, essa é para quem tem essa situação. Então, e a plataforma online, aqui uma coisa interessante, ele organiza a gestão de doadores, ele identifica, ele também, você consegue traçar um perfil dos doadores, segmentá-los, você consegue fazer campanhas específicas, e uma outra coisa, alimentar já também a contabilidade. E também fazer as doações por débito, boleto, e você pode mandar o link para o WhatsApp para as pessoas para poder fazer e se cadastrar e contribuir com a entidade. E esse totalmente gratuito, é isso, Feira? Exatamente. De doações? A doação totalmente gratuita, por tempo indefinido, assim, indeterminado. Não tem, não vai ter cobrança nenhuma de mensalidade, nem de treinamento. Isso é para contribuir com as instituições nesse período aí, e depois que elas estiverem usando, elas vão continuar usando também sem custo, né? Depois que a gente passar por esse período, vai continuar gratuito. Então, tá bom. Feira, agradeço a sua presença aí. Vou sempre apresentar vocês, até porque eu tô gostando muito do sistema já. Nós já começamos o início de uma implantação. A ideia, se possível, é que todos acabem utilizando e tenham essa garantia. Você trabalha com orçamento, trabalha com prestação de contas, já alimenta as informações para a contabilidade, facilita a documentação, guarda a documentação. Acho que tudo isso vem aí aprimorar a gestão das entidades do terceiro setor. Muito obrigado, Feira. Eu vou aqui já iniciar aqui. Antes, eu vou pedir para a Flávia aqui dar boas-vindas aqui, Flávia. Eu já ia cometer aqui um deslize, desculpa. Imagina, bom dia a todos, né? Observei aí que tem clientes aí da nossa participando, alguns convidados, os nossos colaboradores, agradecer a todos, que seja uma manhã bem produtiva para todos. Aí a gente tem uma convidada muito especial, a Cláudia. Ela está desenvolvendo um trabalho, uma consultoria de RH aqui no escritório. E por incrível que pareça, juntou com esse momento de pandemia, a gente tem precisado muito do auxílio dela nesse momento. É uma excelente profissional, uma amiga pessoal, e quero agradecer aí a oportunidade de ela estar participando aí com a gente nesse Café Contábil. Mais uma vez eu quero insistir, né, a todos que
mandem sugestões para a gente em relação a palestras, a temas que vocês gostariam de estar vendo aí com a gente, para que a gente possa até buscar parcerias ou ver dentro do nosso quadro aqui quem pode estar fazendo as palestras, mas é importante que vocês participem e passem aí algumas sugestões de palestras, seja na área contábil, fiscal, tributária, departamento pessoal, RH, a gente tem aí um nicho enorme, né, projetos, captação, seja lá qual for, é interessante que a gente receba aí de vocês esse material para que a gente possa conduzir e fazer aí uma programação de palestras para o final do ano, que já também está bem próximo, né? Agradeço a todos aí pela participação, em especial a Cláudia, e um bom café para todos nós. O Teixeira, o Josimar, fique bem à vontade, mas bem rapidinho aí, para dar um bom dia para todos. Evani já se prepara também. Só dar um bom dia para todos os clientes, amigos, parceiros, todos que estão aí participando dessa live aqui com a Cláudia Santos. E bom trabalho, Cláudia. Valeu, Josimar. Teixeira. Vamos lá, Teixeira, você também. Eita, áudio, né? Tá certo, tá bom. Vamos lá, então, aqui, Ivani, você pode falar também ou tá sem áudio também? Eu posso. Dar um bom dia aí, uma boa palestra para a Cláudia e agradecer a presença de todos aí, nossos colaboradores e parceiros. Bom dia. Bom, eu não posso deixar de pedir para a terceira geração aqui também já dar um bom dia para todos aqui, né? Bom dia, um bom dia a todos, um ótimo café contábil. Acho que agora cada vez mais vão ter um contato comigo aí e espero que a gente se conheça bem, que ocorra tudo certo e que seja um ótimo café contábil. Bom dia. Bom, vamos lá, agora já apresentando aqui a Cláudia. Então, como a Flávia já falou, uma amiga que a gente tem aí também, está fazendo um excelente trabalho conosco. A Cláudia é administradora pela FECAP, especialista em gestão estratégica de pessoas pela FIA USP, Executive and Personal Coach, pela Sociedade Brasileira de Coaching. Experiência de 15 anos como executiva de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais. Sócia e diretora executiva na Cláudia Santos Desenvolvimento Humano e Organizacional, consultoria especializada em gestão sistêmica de negócios e pessoas, atuando com metodologia inovadora e estratégica. Aqui hoje ela vai estar falando sobre os 3 R's da retomada pós-pandemia. Eu também estou curioso aqui, viu, Cláudia? Então, aqui fique bem à vontade, todos também fiquem à vontade, vocês aí quiserem fazer as perguntas, colocações, logo estaremos interagindo com vocês. Cláudia, agora somente você agora. Maravilha, muito obrigada a todos pela apresentação, pelo carinho. É um prazer estar aqui com vocês, pela segunda vez aqui no Café Contábil, né? A primeira foi presencial, tivemos aí um café bem gostoso, mas não vamos deixar de perder a qualidade porque é no digital, né? E vamos deixar essa palestra acalorada. Eu acho que todo mundo está precisando aí de ter informações, de ter acesso a coisas novas. Então, eu agradeço, Marcela, pelo convite, a Flávia e a todos os amigos que eu tenho feito aqui na Monelo, que é uma família de fato, né? Tem muitas coisas boas aí acontecendo. Então, eu vou falar hoje dos 3 R's da retomada. Vou fazer aqui, eu vou compartilhar a minha tela para a gente fazer uma apresentação. Mas, na verdade, assim, só para contextualizar, a ideia é que a gente fale porque todos nós, né, sem precedentes, estamos aí passando por essa pandemia e tivemos um impacto nas nossas vidas, nos nossos negócios, né, sendo no primeiro, no segundo, no terceiro setor, né, todo mundo foi impactado. E existem alguns estudos que falam, né, esses estudos que foram baseados na McKinsey, que precisamos pensar nessa retomada de uma forma mais estratégica na própria gestão. Então, é um olhar mais para a gestão estratégica, e esses 3 R's têm a ver muito com os nossos processos, com as nossas finanças e com a questão de pessoas e, claro, tecnologia, né? Até vocês abriram aí com a importância da tecnologia, e uma coisa é certa, a pandemia, ela trouxe para nós
um avanço ao futuro, né? Então, coisas que estávamos pensando que ia acontecer daqui a 10 anos, agora está acontecendo. Por quê? Porque, de fato, nós tivemos que entrar nesse home office, tivemos que nos adaptar à liderança, à gestão, aos colaboradores, enfim, e estamos aí nesse grande desafio. É um momento de muita resiliência, é um momento da gente reimaginar as coisas e, mais do que isso, se preocupar com essa retomada de forma sustentável. Eu costumo dizer que agora é a melhor hora para arrumar a casa, né? Apesar de todos os desafios, é um momento propício para a gente organizar e encontrar a nossa melhor eficiência dentro dos nossos processos, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Vou colocar aqui, vou compartilhar a apresentação que eu fiz para vocês, para nos guiar. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Tá ok, Cláudia, tá visível. Então tá bom, vou subir isso aqui um pouquinho. Acho que eu vou deixar aqui pequenininho. Então, esses 3 R's nós vamos falar como a gente vai reinventar esse retorno. Eu acho que é o momento de todos nós nos reinventarmos, né? E como que a gente faz isso numa organização, como a gente faz isso no nosso dia a dia, no nosso negócio. E quando eu falo negócio, eu quero que vocês entendam que a gente tem que contextualizar para o terceiro setor, né? Muito embora essas dicas elas valem para todos os setores, é claro que a gente tem que contextualizar para o nosso cenário, para o nosso contexto, né? Eu falo que todo benchmark ele é importante, mas ele é mais importante quando você olha o seu contexto, né? Não adianta você pegar uma referência de uma empresa XYZ e como que eu adapto isso para a minha realidade, né? Então, é importante a gente adaptar esse cenário. Então, os 3 R's são recuperar a receita, né? De que forma que a gente pode melhorar e recuperar essa receita, né? Não, eu sei que nós temos aí a questão dos incentivos, nós temos aí captação de recursos, mas ainda assim existem formas da gente recuperar a receita, né? Reconstruir as operações, né? Como que seria reconstruir as operações? Vou falar sobre cada item com algumas dicas do que se pode fazer para a gente conseguir melhorar a nossa operação. Quando a gente fala de operação, é o negócio em si, né? Como que a gente melhora a nossa gestão, como a gente melhora os nossos processos, como a gente melhora a nossa liderança, qual o impacto que isso vai ter nos resultados. A gente tem estudos científicos que diz que nós, com a gestão, né, o tripé, processos, pessoas, finanças, e ainda colocando aí a tecnologia norteando isso tudo, a gente ganha uma eficiência operacional melhor, a gente ganha produtividade e com isso a gente melhora nossos resultados. E repensar a organização, né? Acho que é o momento da gente olhar essa retomada e ver o que de fato nós passamos por essa, né? Já estamos enfrentando, então, se Deus quiser, no final dessa pandemia, eu espero aí que a vacina chegue, que as coisas se regularizem o quanto antes, mas assim, tivemos 6 meses de adaptação, tivemos que nos adaptar a esse novo cenário, nos reinventamos, fomos para casa, estamos no home office e as coisas não pararam. Em alguns casos, até melhoraram, né? Então, existe casos de empresas que conseguiram ser até mais produtivas agora do que antes, porque no momento de crise a gente realmente une forças, a gente consegue fazer a coisa caminhar. E repensar a organização, nós vamos falar um pouco de 3 esferas, que eu vou entrar daqui a pouquinho. Bom, nesse novo normal, né, como é que está? A sua empresa aí, a sua organização está preparada para esse novo normal? Né? Então, quando a gente fala em repensar a organização, a gente está falando de estratégia e de pessoas. Parece que, quando a gente fala de estratégia, parece uma coisa longe, parece uma coisa que é só para empresas grandes, multinacionais, mas isso não é verdade. Né? Por isso que eu falo, traz para o seu contexto, identifica o que você pode fazer como estratégia. E aí, quando a gente fala em repensar essa organização, a gente fala repensar o modelo de negócio, né?
como que eu faço as coisas, como que é a minha estrutura organizacional. Quando eu falo estrutura organizacional, estou falando como que é a meu organograma, né? Como que funciona a tomada de decisão onde eu estou, né? É mais lento, é mais rápido, é mais burocrático, passa por vários níveis de aprovação. Então, repensar essa questão, porque hoje a gente sabe que o mundo mudou, né? O mundo mudou, as pessoas querem tudo de forma muito mais rápida, e isso aqui, né, que é o celular, ele fez com que a gente realmente mudasse a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de consumir, a nossa forma de lidar com as coisas. Por isso é tão importante a gente olhar para nós e repensar realmente como é que é essa minha estrutura. Ela é mais vertical, ela é mais horizontal, né? Existem aí estudos que a ideia é que a gente tenha uma equipe mais horizontalizada. Para quê? Para essa tomada de decisão ser mais fluida, trabalhos em células, né, por projetos. Então, eu tenho um trabalho específico que eu quero fazer, vamos criar os talentos, as pessoas que são, de fato, preparadas para aquilo, independente da hierarquia que ela exerce, né? Então, isso também traz uma certa agilidade para as coisas. Criação de valor, né? Essa criação de valor, eu falo que no terceiro setor, ela já está realmente colocada, né? Porque todo mundo que está aí no terceiro setor, ela trabalha por uma causa. E hoje em dia, nós estamos na era do propósito. Então, as pessoas buscam propósito, elas querem se engajar com ações sociais, né? Toda empresa vai ter uma visão social, né? Mesmo a que não seja do terceiro setor, a que está no segundo setor, ela tende a ir para esse terceiro setor, porque nós precisamos entender que nós temos que cuidar desse social, né? Temos tantas carências e com isso, essa criação de valor, na verdade, para vocês que já têm essa causa forte, que já sabem que vocês existem, que vocês, né, captam recursos em relação a isso para ajudar, tanto na educação quanto na parte de todos os setores, né, que nós temos aqui dentro do terceiro aqui, que eu não sei qual é o rol aqui dos clientes, o Marcelo pode me ajudar. Mas é criar esse valor, é mostrar esse propósito, né, a transparência das coisas, mostrar, tá, eu tô tomando esse recurso, estou recebendo uma doação, como que eu sou transparente na forma de eu mostrar como esses recursos são colocados, né? Trazer as pessoas mais para junto da gente. Então, essa criação de valor, ela está de uma forma, toda forma de contato que qualquer pessoa externa tenha com a sua instituição, você tem que mostrar o seu valor, você tem que mostrar o seu propósito, o que você está construindo, o que você está fazendo, qual é a sua causa. Isso é muito importante. E a cultura organizacional, né? Eu falo que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Só fala de Peter Drucker, e ele fala muito isso, porque às vezes a gente tem uma estratégia maravilhosa, mas a gente não está cuidando da cultura. Então, a estratégia sem uma cultura conectada, ela anda meio manca, né? Então, ela não consegue fazer com que as coisas avancem, porque todas as organizações, todas as empresas são feitas de pessoas, né? Então, se a coisa funciona ou deixa de funcionar, nós temos o impacto por conta das pessoas, né? Então, tem empresas que, por exemplo, prestam alguns tipos de serviço que é totalmente inteligência, né? A própria Monelo é uma delas. Ela tem a inteligência, a competência, a técnica. E quem faz isso, né? Quando a gente vende um serviço consultivo, nós estamos vendendo inteligência, estamos vendendo pessoas. Por isso que é tão importante a gente pensar nessa cultura, a gente investir nas pessoas, ter uma cultura do aprendizado, né? Que isso também vem crescendo, essa questão educacional nas empresas. Como que eu não perco, né? Quando uma pessoa sai, eu não perco aquele know-how, né? Ou aquela implantação que foi feita.
Então, como que a gente vai estimulando essa cultura do aprendizado? Existem mentorias, e não estou falando de contratar mentoria externa, estou falando de fazer mentoria, tanto a reversa, né, quando a gente tem jovens e quer passar o aprendizado, o conhecimento das pessoas, dos jovens, né, do que tem de novo, para os mais antigos entenderem, quanto a mentoria mesmo. Olha, eu tenho esse know-how, eu tenho essa experiência, e fazer um plano de realmente o que eu vou passar para essa pessoa, qual vai ser o aprendizado, principalmente aí na sucessão, Marcelinho que está nos assistindo, também pode passar deve estar passando por uma mentoria, não sei se é organizada, estruturada ou não, com o seu pai, né? Para quê? Porque ele entenda quais são os passos que foi dado para a gente não perder esse histórico, para as coisas continuarem na primeira, na segunda, na terceira geração e conseguir manter isso. Então, é importante essa cultura do aprendizado, né? A mesma forma, a liderança. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Sim. Estou gostando bastante. Eu acho que primeiro para você ir tomando uma água também. Não sei se dá para tomar uma água aí. Dá, sem ficar muito puxado aí. Mas é uma coisa bem interessante, né? Em todas as atividades que a gente começa muito procurando o estatuto. Você falou de algumas questões importantes aí. O terceiro setor, ele tem assim, nós temos dois tipos de entidades, aquelas que são criadas a partir dos desejos de uma comunidade, das necessidades da comunidade, e tem algumas que vêm de uma forma empresarial, que vem também, lógico que de uma forma muito importante também, mas uma outra estrutura. O contexto do terceiro setor, muitas vezes, dessas entidades comunitárias, que eu falo assim, aquelas que são tidas lá ali dentro mesmo, elas pouco pensam, assim, tem poucos, um olhar na sua gestão. E aí vem um ponto que você tocou bem, a questão da estrutura organizacional. Fala de reavaliar a estrutura organizacional, a gente começa o próprio estatuto, aonde determina a forma organizacional, que fala também do organograma institucional, às vezes não é observado, ou é feito de uma forma copiada, vamos falar, de outras entidades, que não é uma realidade. Isso influencia diretamente na gestão da entidade, nas decisões da entidade, e aí começa a criar dificuldades. Eu acho que são pontos que você falou muitíssimo bem. A questão do valor, né? O que é o valor? O que é a cultura organizacional? E nós estamos falando de entidades que têm um contexto eminentemente filantrópico, de atendimento, do cuidado das pessoas. Então, o que pode ser aí, e isso tem que ser absorvido por todos aqueles que trabalham na entidade, né? Então, Esse é o ponto. Eu acho que muito bem que você colocou, porque as pessoas que estão trabalhando, né, nas entidades, elas têm que entender a causa. Muitas pessoas estão lá e não podem, eles têm que entender por que eles estão lá, eles têm que estar conectados com essa causa. Porque, do contrário, né, existem pessoas que realmente elas já têm uma tendência de gostar da questão social, buscam trabalhar em ONGs porque acreditam, mas tem outras que são porque, às vezes, elas não... É um mercado que, às vezes, acaba pegando pessoas com menos qualificação em algum momento, né? Então, acaba indo pela oportunidade, só que, mesmo assim, tem que ser feita uma integração, fazer com que a pessoa vivencie e respire essa causa, né? Vai lá ver o que a gente faz. Mesmo quem está no administrativo, vai lá ver o serviço assistencial que nós temos. Passa lá um dia, se tiver uma assistência, tá? Tem um hospital, vai ver, tem um abrigo, vai lá vivenciar. Isso é importante para a gente entender esse valor. Por isso que eu falo, cada toque, cada contato que as pessoas têm de fora com qualquer pessoa da organização, ele tem que sentir. Porque se o doador não sente, ele vai embora. Ele tem que sentir. Né? Desculpa te interromper. Não, vamos lá, mas é isso mesmo. Eu só queria, antes de continuar, até porque eu cometi aqui uma discussão, mas aqui ainda por aprender aqui a usar a ferramenta. Eu não tinha visto que uma colaboradora aqui importantíssima, a Adriana, aqui está conosco, eu gostaria que ela também desse só bem rápido aí um alô para o pessoal.
Um bom dia, Adriana, né? Bom dia, pessoal. Depois a Miliane também, né? Que não falou. A Miliane, né? Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Aproveitem bastante a palestra. Acho que vocês vão gostar bastante. Obrigada. Adriana também aqui, grande pessoa que a gente tem aqui parceirona minha aqui, diretamente comigo. Muito obrigado. E desculpa, viu, Adriana? Imagina. E a Miliane também. Acho que também é importante aqui a Miliane. Apresentar aí a mim. Se não fosse a Miliane que está organizando tudo isso, né, nos bastidores, faz todo bem. E você sabe que ela fez um roteiro para mim, eu não sigo o roteiro, esse é o pior. Mas... Bom dia a todas. Obrigada pela participação aí. Tem uma boa palestra com a Cláudia. Obrigada, e obrigada por toda a organização. Vamos lá. Então, continua, Cláudia. Bom, então, a gente está falando um pouco só quero contextualizar um pouco essa questão da estrutura organizacional, é que quando eu comecei o trabalho com a consultoria, né, em 2016, eu fiz um protótipo, né, fiz um protótipo de design de serviço em uma instituição que era uma ONG, eu posso falar, porque eles me dão abertura, que foi as Casas André Luiz. E eles têm aí, né, 70 anos já, acho que se não me engano agora estão com 74 anos de instituição, tem 13 unidades de negócio, e eles tratam mesmo como unidade de negócio. A assistência, tem o Mercatudo, que é uma fonte de receita, e também tem o ambulatório, né? E aí, o que aconteceu? A gente fez um trabalho lá, de diagnóstico, etc., e uma das coisas que a gente diagnosticou foi a questão da hierarquia mesmo, da estrutura organizacional, porque cada mudança de estatuto, de conselho que estava no estatuto, que a cada 3 anos muda a diretoria, trazia uma crise dentro da instituição, né? Uma crise de confiança, uma crise da falta de continuidade das coisas, e nós conseguimos mudar o estatuto, né? Fui lá, falei com o conselho, mais de 60 pessoas, para quê? Para a gente mudar essa cláusula no estatuto, que independente da mudança da diretoria, que as ações elas fossem dadas continuidade, porque cada diretor que entrava, ele trazia uma ideologia, uma forma de fazer e não dava continuidade para o antecessor. E aí tinha muita questão de começa uma coisa, não termina, e vai trazendo para quem trabalha uma questão de essa falta de continuidade, uma desmotivação. Isso não vai acontecer, vai mudar. Então, as pessoas cada vez faziam menos, né? É só para eu trazer um contexto da importância dessa estrutura, de realmente revisar o seu estatuto e cuidar com a questão de copiar, né? Porque cada um tem uma realidade, cada organização é um DNA. E como DNA, a gente tem que tratar isso com bastante cuidado. Bom, eu só queria saber quanto tempo eu tenho, porque eu falo muito. Eu vou até meio-dia, é isso? Bom, mas então... tem espaço para pergunta depois ainda, precisa de espaço. Então tem que terminar um pouquinho antes, então tá bom. Então a questão da liderança, a importância da liderança também está entendendo para onde a gente está indo, quais são os passos. A gente vê que a grande maioria dos problemas estão nessa liderança, né? Como que a gestão ela é quem impulsiona, quem dita o ritmo, quem mostra o caminho, quem dá a direção. Então, é muito importante essa liderança estar junto, estar entendendo o que vai fazer, né? Acelerar essa a adoção do meio digital. Então, isso não tem como. Todas as organizações hoje, elas estão pensando de que forma elas vão se digitalizar, de algum ou outro aspecto. Por quê? Porque a gente sabe que com essa questão dessa saída ininterrupta, essa questão toda que nós tivemos de pandemia, as pessoas que não tinham computador, teve gente que foi para home office e não tinha computador para alugar, né? Então, assim, notebook para alugar, de tanto que foi a demanda. Então, nós precisamos, a gente acelerou de fato essa adoção do meio digital e as empresas, as instituições, por menor que seja, é tentar colocar nessa estratégia uma forma de se digitalizar para melhorar os seus processos, para melhorar a sua produtividade e com isso você vai melhorar todos os outros aspectos, né? Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de receita, a gente fala de melhor
de usar melhor os nossos recursos, né? Porque é possível fazer muita coisa dentro de casa, é possível a gente se organizar, e a tecnologia ela trouxe isso. Isso veio com a indústria 4.0, a gente passou por várias revoluções, né? Tivemos a Revolução Industrial, estamos tendo agora a revolução dessa quarta revolução, que mistura o biológico, o físico, a tecnologia, e com isso nós temos aí um grande impacto nos negócios na nossa vida. Todos nós nos adaptamos de uma certa forma, gente que não comprava por internet passou a comprar, né? As coisas aceleraram. A própria educação, né, está aí nesse modelo digital, né, com aulas online. Quando a gente pensou, eu fiz uma palestra para uma escola, falando da possibilidade e do futuro que é o ensino híbrido. E o ensino híbrido, ele veio para ficar. Ele já era uma questão que já estava sendo tomada, mas ele veio para ficar agora, depois de pandemia. E a agilidade na tomada de decisão. Né? O que a gente vê é a falta de processo, a falta dessa estrutura, a falta da estratégia faz com que nós sejamos morosos, burocráticos, lentos. E o mundo mudou. O mundo quer hoje respostas rápidas. Então, se você tem alguma coisa para resolver, faz uma organização, uma reunião de todos os dias, seja lá na captação de recursos, como é que a gente olha isso, faz check-in diários, né? Hoje os feedbacks, as reuniões não são mais semanais, mensais, elas são diárias. O que nós vamos fazer hoje? O que nós temos para hoje? O que a gente pode melhorar hoje? Para quê? Para a gente conseguir tomar essa decisão mais rápida. E aí, a gente tem repensar a organização. E repensar a organização dá trabalho, mas é primordial, porque a gente precisa entender o que nós fazemos, né? O que nós somos, por que a gente existe. A gente tem essa proposta de valor, tem a ver com esse propósito, mas qual é a nossa causa? De novo, entender o que a gente faz e por que a gente faz. Porque muitas vezes a gente entra no automático, e aí é que está o problema. A gente acaba passando coisas que não é para passar, daqui a pouco a gente está desligado da nossa real essência. Por que a gente faz o que a gente faz, né? E aí, quem somos nós? Né? Qual é o nosso propósito? Quem somos nós como instituição? Quais são as pessoas que a gente quer com a gente? Quais são as nossas estratégias? Qual a direção? Qual é o meu foco? Se eu não saber quem nós somos e o que nós queremos, né? Quais são os papéis aqui? Quais são os papéis e responsabilidades que nós temos dentro da nossa instituição? Quem resolve o quê? Como que está a nossa liderança? Ela está fazendo com que essa estratégia seja colocada em prática? Né? Esses papéis estão claros e definidos? Então, quem somos nós? Se nós não olharmos para dentro, não olharmos, fazer esse diagnóstico, né, das nossas forças, das nossas fraquezas, das oportunidades que a gente pode estar deixando de aproveitar, tanto das ameaças que vão acontecer. Né? A pandemia foi uma ameaça, foge do nosso controle, tem coisas que fugiu completamente do nosso controle. Mas se nós sabemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos levantar e vamos passar por isso. Né? E como que a gente trabalha? Como que a gente se relaciona com os nossos fornecedores? Como que eu tenho, qual é a minha orientação? É para resultados? Quando eu falo resultados, não é só, às vezes que a gente não tem lucro, mas a gente precisa, qual é o resultado? O resultado aqui pode ser uma forma de cuidar, pode ser uma forma de ensinar, pode ser, mas qual é a nossa orientação? Qual é o nosso foco? Para que a gente está seguindo, né? Qual é a nossa estratégia com nossos, quando eu falo clientes, pode ser doadores, qual é a estratégia da gente fazer essa nossa captação desses recursos? Muitas vezes, né, até eu lembro de um caso também do André Luiz, que eles têm essa parte bem forte de telemarketing, né, para doação, e tinha uma questão que eles tinham doadores muito fiéis. Só que eles não conseguiam se relacionar com esses doadores de forma a contento, né? Então, assim, poxa vida, será que não dá para mandar um cartão de Natal, um feliz aniversário para aquele doador fiel, fazer um relacionamento mais próximo?
Então, assim, existem formas de fazer e que às vezes a gente não pensa, a gente está acostumado, a gente trata como um número. E os clientes hoje, eles não querem mais ser tratados como número. Por isso que a gente fala tanto de Customer Experience, né? E quando eu falo de cliente aqui, você entende para quem traz o recurso para você. Então, como que eu trato esse cliente, gente? Como que eu faço essa relação com ele? Qual é o meu relacionamento com ele? Né? Será que é só vou falar um Feliz Natal? Não, vamos fazer né, agradecer, trazer essa proximidade. Então, assim, o próprio Café Contábil aqui está sendo uma experiência para o cliente. Eu estou proporcionando uma experiência positiva para ele, mostrando que eu me importo com ele, fazendo esse relacionamento. Então, assim, é uma coisa que as empresas precisam fazer. Como que eu posso me aproximar, né, dessa pessoa que me ajuda? Como eu posso fazer essa relação? A questão da produtividade, quando a gente fala produtividade, é eficiência, é fazer melhor com o que se tem. Né? Então, a gente tem que se compor com o que a gente tem, mas como eu faço melhor? Como eu consigo ser mais produtiva? Como eu consigo entregar as coisas dentro do prazo? Como que são os meus processos? Como que é a minha entrega? Será que eu estou fazendo a melhor assistência que eu poderia fazer dentro dos recursos que eu tenho? De que forma que eu posso melhorar? Né? Então, pensar em produtividade é isso. É olhar o fluxo dos serviços, né? E entender aonde tem pontos de melhoria, aonde tem pontos de fragilidade, aonde estão os meus gargalos, para que eu consiga resolver. Olhar para as finanças, né? Eu sei que quem está no terceiro setor tem as finanças ali bem cuidada, porque realmente a gente sabe que os recursos eles não são, né, tão grandes. Então, a gente precisa ter esse curso de receitas muito, essa finança bem organizada, ter uma estrutura orçamentária, tem orçamento, eu estou separando por cento de custo, eu sei qual é minha fonte, onde está indo, porque às vezes, gente, existem ralos por aí, ralos que vão o dinheiro embora por uma falta de eficiência financeira. Não é porque você ganha pouco, é porque está gastando mal o dinheiro. Né? Como que a gente olha para essas finanças? Então, é preciso ter esse olhar. Né? A orientação para resultados, acho que eu já tinha colocado, repetir aqui, desculpa. A tomada de decisão, que a gente já falou, muito ligada com a liderança. Eu dou oportunidade para a minha liderança decidir. Eu dou autonomia. Porque se você não der autonomia, ficar centralizado numa única pessoa, o que acontece? Nós nos tornamos lentos. Então, quando você define os papéis, você define as responsabilidades, você define também as alçadas. Até quanto eu posso aprovar sozinho, sem precisar pedir o segundo escalão para fazer um X pagamento ou para contratar um X serviço. Então, isso precisa estar claro, porque senão você fica sempre dentro daquela burocracia de todos aqueles processos e isso deixa a gente lento. E, enquanto isso, outras pessoas outras instituições que têm uma eficiência melhor, a gente acaba perdendo para essa concorrência, né? A estrutura organizacional eu já falei e a cultura também falamos. Então, repensar a organização é fazer essa análise, fazer um planejamento estratégico, trazer para nós, olhar para a verdade, né? Quem somos nós, como nós estamos, e onde a gente quer chegar. Né? Então, tendo isso claro, já tem metade do caminho para a gente repensar. E agora é o momento, sim, da gente repensar o que nós podemos fazer, o que nós estamos aprendendo com essa pandemia, o que nós aprendemos, aonde a gente melhorou, porque eu tenho certeza que muita organização falou, puxa vida, eu não acreditava que isso deu certo, e deu. Né? Eu não acreditava que isso ia sair, e saiu. Então, tem N casos aqui, eu não vou trazer os casos porque eu tenho pouco tempo, mas é importante a gente realmente olhar para isso. E o terceiro passo é o redesenhar a operação e os processos. Né? Então, a gente reinvenção das vantagens, olhar quais são as nossas vantagens, onde a gente pode atuar, porque muitas vezes a gente está condicionado a um modelo. Né? A gente pensa de uma forma, fazemos isso, mas será que não dá para fazer diferente? Né? Por isso que muitas coisas em relação a design hoje, design de serviço, design thinking, eles estão entrando nas empresas e também podem entrar nas instituições
Para quê? Para redesenhar mesmo. Como que eu posso rever as minhas vantagens? Aonde eu posso estar perdendo oportunidades, né? Olhar de que forma eu posso ser mais sustentável, ter operações melhores. Fazer execução e definição de processo, precisa redesenhar os processos. As empresas que não são orientadas ao processo e às tarefas, elas ficam cada vez mais dependentes das pessoas, né? E com isso, uma pessoa sai, leva essa experiência, leva essa expertise. Então, vamos ter o processo, vamos saber qual que é o passo a passo de determinada função, determinado serviço. É importante a gente entender, olhar esse mapa de processo para saber aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode, de repente, descartar. Às vezes tem um processo que é feito porque sempre foi feito assim. Ah, por que não muda? Ah, porque sempre foi feito assim. Ninguém parou para avaliar o que poderia ter mudado. E a gente sabe que tem, em todo lugar que você olha, tem oportunidades de mudança, né? Quando a gente fala de change management, né, que é a gestão da mudança, o que a gente pode realmente olhar? E o desenvolvimento da resiliência nas operações tem muito a ver aqui, eu vou entrar um pouco mais à frente sobre isso, tem muito a ver com você olhar o seu mix de fornecedor, você fazer a revisão dos seus contratos, olhar onde você pode estar conseguindo melhores parcerias, entender realmente essa questão pelo momento, né? O aumento rápido da transparência, né, nos gastos, então acho que cada vez mais a transparência, a governança, ela está aí. Hoje a gente tem o LGPD, agora não lembro a sigla, também vai entrar em vigor, não sei se já entrou, acho que já entrou agora em agosto, então as empresas também estão tendo que ter mais governança, e a adoção do futuro do trabalho, né? Porque o futuro do trabalho, gente, já chegou, o futuro do trabalho é hoje, né? Então, o home office traz isso e tantas outras formas, competências que a gente precisa ter. Tem 10 competências do futuro, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial. Uma delas é a adaptação, né? A forma da gente se adaptar. E hoje nós estamos nesse momento de ter essa adaptabilidade rápida, a resiliência, a colaboração, a questão da liderança, a questão da inteligência emocional, a questão de solução de problemas complexos. Então, tem 10 competências aí primordiais para esse futuro do trabalho, que quando a gente for contratar alguém, a gente precisa avaliar também. E aí, nesse redesenho de operação, a gente vê as acelerações... Parei. Só para te dar um break mesmo aí, para você dar um pouquinho. Mas aqui já vou aproveitar para estimular também as perguntas. Apesar da pergunta ter um pouco um outro contexto, mas aqui já quero agradecer a Cristina Luz. Primeiro, Cristina, se você está aqui é importante para a gente, então não tem essa questão de se deveria estar. Está aqui é importante a sua presença. Ela faz a seguinte colocação, e aí eu vou estar respondendo também. A maioria das instituições possuem em seu estatuto a descrição de associados contribuintes. Como fazer para convencer os dirigentes sobre a efetivação disso? Ou seja, o que é preciso? Um cadastro eficiente, um controle eficaz dessas contribuições e também de uma prestação de contas. Quer fazer um comentário primeiro, Cláudio? Eu costumo dizer que quando você tem esse processo, né, seja da captação, dos que está falando do cadastro, de quem são as pessoas, existem formas de se fazer isso, digitalizar isso, inclusive, né? A questão é que precisa criar a regra. Para você mostrar para a diretoria o valor disso, precisamos entender qual é o valor de se fazer X serviço, né? Então, quando você consegue identificar qual é o problema que a gente tem, quando a gente não tem isso, aí é uma forma de você conseguir sentar com a direção e mostrar, olha, a falta disso está no estatuto, mas a gente não está cumprindo, isso ocasiona o quê? Ocasiona isso, isso, isso e isso. E aí você tem argumentos com fatos e dados, né? Eu acho que sempre quando a gente tem fatos, quando a gente traz os dados, a gente consegue uma negociação melhor, né? Seja ela com o conselho, seja ela com a direção, com que esfera for, né? Então, essa é o que eu acredito. Eu vou entrar aqui para algumas questões até importantes, enquanto você com a água. É o seguinte, primeiro, a questão dos associados contribuintes, isso eu já vi em vários estatutos, precisa tomar muito cuidado.
O que é o cuidado? Na verdade, eu já vi estatutos onde a pessoa contribui, ela já faz parte de ser associado. Sendo associado, se não tiver um estatuto estruturado, organizado, a gestão pode ter problemas. Em que sentido? A pessoa, ela entra, ela contribui, mas às vezes ela não tem o conhecimento ou mesmo a característica, aquilo que vem participar da entidade. Então, precisa ter muito cuidado nessa categoria de associados contribuintes, no estatuto delimitar a condição desses associados. Então, assim, o que se espera? Agora, o grande ponto disso tudo não é só ter o associado contribuinte. Lógico, tem a questão do bom cadastro, o controle absoluto, a prestação de contas, tudo isso mostra um compromisso de gestão para com os projetos. Então, quanto mais qualidade de informação, mais envolvimento vocês terão. Agora, o ponto principal eu consigo mobilizar de que forma? Eu consigo envolver pessoas, porque nós estamos falando de um associado e contribuinte, é uma ação voluntária. É um compromisso que a pessoa aceita de uma ação voluntária. Se ela tem esse compromisso, ela entende o teu projeto, ela vai contribuir independente. Ela vai passar a ter o compromisso, seja a forma que se estabelecer, mas é importante que esse compromisso é decorrente das ações, das transparências promovidas pela entidade, do retorno de informação. Então, tudo isso é muito importante. Eu só fico preocupado em relação a criar categoria de associados contribuintes sem delimitar, porque isso pode ser um risco de gestão futuro numa entidade. Vamos continuando, então, Cláudio. Então, vamos lá. Redesenhar a operação, né? Estou nesse item agora. Uma das coisas que não estão aqui, que estão aqui nas minhas anotações, é a gente criar essa mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade ágil, né, é pensar como pensa hoje essas startups que estão tomando lugar de muitas coisas, né? Estão reinventando esses aplicativos. Então, ter essa mentalidade de olhar para a forma e a gente entender de que jeito a gente vai ser mais ágil, né? Então, essa aceleração, né, no desenvolvimento aqui de produtos ou de serviço, então, no caso aí de pessoas, de entidades que têm esse tipo de desenvolver produtos, eu lembro até da Casa da Luiz que eles tinham uma logística reversa, né? Como que eu faço para aproveitar essas doações e fazer essa logística reversa e ainda ganhar dinheiro com esse recurso? Então, a mesma doação tinha duas aplicabilidades. Então, inovar, né? Como que eu posso inovar dentro do meu setor? Como que eu posso fazer o que ninguém está fazendo? Ter essa visão de realmente reimaginar a situação. Novamente pensando, não é porque eu sempre fui assim, como às vezes é uma coisa pequena, muitas vezes a gente pensa em inovação, a gente acha que é uma coisa grande, que é cara, mas é possível você fazer pequenas mudanças, né, inovando em algumas questões que traz para a gente aí uma eficiência melhor, né, tanto na nossa operação aqui no nosso dia a dia. Ter essa sustentabilidade, né, essa visão do sustentável, do ambiental, eu acho que a grande maioria já tem, e olhar esse ecossistema, né? Quem faz parte do meu ecossistema, né? Como que é onde que eu atuo e quais os impactos e aonde eu impacto e quem me impacta. Né? Então, isso é fazer essa interconexão, tá interconectado tanto com quem eu presto serviço, né? Para aonde eu atuo, como também para todas as relações, né? Eu estou com o nome em inglês aqui, mas os meus contatos, né, dos stakeholders, que a gente chama. Então, assim, quais são as minhas relações e quais são as minhas conexões dentro do meu negócio, dentro do meu setor. A execução e definição de processos, eu já falei. Então, temos aí captação de recursos, vamos fazer reuniões semanais, se possível, check-ins diários, como que está, cresceu, aumentou, fazer essa manutenção, olhar de perto, né, manter a agilidade, novamente, né, em relação à questão comercial. Não sei se algumas empresas de vocês têm o marketing, têm o comercial, né, estar nessas redes sociais, fazer, né, o próprio o sistema que vocês têm hoje aí de doação, digitalizado, também interessante para quem quer captar mais recursos.
Revisão e adequação dos processos, eu já falei. Reequilibrar esse mix de fornecedor em relação a custos e receita, olhar como é que nós estamos, né? Sentar com cada um, rever o que pode ser feito, como que está, se está saudável, se não está. Acho que é importante, não tem como não olhar, principalmente em momentos de crise. Tem muitas empresas hoje, né, que estão fazendo essa regionalização das cadeias de suprimentos. Então, assim, geralmente a gente acaba comprando de quem tem mais perto. Por conta dessa pandemia, a gente teve impactos em aéreo e tudo mais. Então, algumas empresas estão aí pensando como que eu faço isso mais territorial, né? Deixando para ter mais segurança, pulverizar um pouco, né? A transparência dos gastos, né? Então, análise desses gastos com compras, a racionalizar esse portfólio, então deixar a coisa enxuta e deixar o que for realmente essencial. Vamos ver aqui. E na adoção do futuro do trabalho, o trabalho remoto, home office, mais de 30% das empresas elas já disseram que elas vão aderir, né, de uma forma, porque entenderam que existem os ganhos, né, com custos, inclusive, custo de material, custo de locação de espaço, custo com uma série de coisas que a pessoa deixa de ter, e também não só os custos, mas o bem-estar, né? O bem-estar é um benefício para o colaborador, para alguns, porque nem todo mundo gosta, né? Tem algumas pessoas que preferem não trabalhar em home office. A redução acelerada das tarefas manuais e repetitivas por conta dessa tecnologia. Então, se hoje eu tenho um ERP, um sistema integrado, que consegue fazer com que as coisas sejam mais conectadas, interconectadas, é claro que eu vou ter menos trabalho, vou precisar de menos recurso. A relação de trabalho, a gente sabe que é uma tendência em mudar, né? A flexibilização do trabalho, a nova reforma trabalhista veio aí, né? Então tem o teletrabalho já instituído, enfim, uma série de coisas dentro da nossa legislação que já está fazendo esse modelo flexível aí de contratação. Então, isso veio para ficar, isso é o que a gente chama de futuro de trabalho, né? Treinar as habilidades, essas competências do futuro. Quais são essas competências? Vamos entender quais são elas, como que a gente pode se beneficiar delas, como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia e utilizar aí as ferramentas de comunicação e colaboração digitais, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está usando esse Zoom, a gente tem o Teams, a gente tem o WhatsApp, enfim, tudo isso a gente foi obrigado a se adaptar, né, dentro desse home office, e cada vez mais isso vai crescer. Então, vamos aproveitar esse benefício de poder estar mais próximo. Às vezes, você tem aí 3 unidades, tem filiais. Aproveita desse recurso, esteja perto, né? Esteja presente. Eu acho que a presença, o poder da presença, ela sempre é eficaz. E hoje o virtual virou presencial também, quase, né? Não tem o toque, mas a gente consegue estar próximo, a gente consegue estar presente, a gente consegue estar perto e acompanhando aí a evolução de tudo. E recuperar a receita, né, que é essa mentalidade de startup. As pessoas, elas têm que estar no centro da estratégia. Então, qualquer estratégia que você faça, coloque as pessoas, né, o seu cliente aqui dentro desse centro da estratégia. Você vai fazer uma estratégia para a sua organização, para RH, coloque o funcionário no centro da estratégia e assim a gente vai quebrando esse mapa mental, fazendo esse mapa mental, criando essa estratégia, porque o mundo é feito de pessoas, as relações são feitas de pessoas, negócios são feitos de pessoas, né? É human to human, não é B2C, B2B, né? É H por H. Então, nós estamos falando de pessoas. Estratégia de clientes é como a gente vai aumentar essa nossa receita, como a gente pode recuperar nosso recurso, quando a gente tem possibilidades aí tem que fazer uma estratégia mesmo, tem que ter como eu digo, controle, ter um controle do que entra, de como entra, se cresceu, se diminuiu. Isso tem que estar no radar, tem que estar observando. Se caiu, por que caiu, tem que entender, tem que ir a fundo, ir na causa raiz das questões, né?
e alavancando essa estratégia, sempre colocando a causa, o propósito na frente, que é isso que faz as pessoas quererem fazer mais, quererem contribuir mais, quererem estar mais próximo. E a gente tem aí uma boa tomada, né, dessa questão também de pandemia, de retomada, é nós olharmos para o outro, né, com um olhar mais empático, né, com a nossa resiliência, olhando que não somos só nós temos aí né, uma infinidade de formas de contribuir. Então, é isso. Então, aqui eu coloquei um pouquinho do que seria essa mentalidade startup, que é a mentalidade que incentiva a ação, né, no lugar de pesquisa. Vamos testar, né? Essa coisa do design, ela faz isso. Ao invés de eu ficar fazendo pesquisa, não, vamos fazer um teste, vamos pegar, fazer um protótipo do que a gente acredita e fala, olha, estou fazendo isso, a gente quer testar isso aqui. Isso é o que a startup costuma fazer e dá certo, né? Eles tanto dão certo que eles estão aí tomando uma boa parte de mercado. Tem esse ritmo mais ágil, né? A autorresponsabilização, as pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas fazem. A gente precisa colocar nas empresas esse modelo de autorresponsabilidade. Eu não posso achar que só a diretoria, a gestão tem responsabilidade sobre as coisas. Qual a minha responsabilidade dentro do meu papel, dentro do que eu exerço? Né? Então, acho que temos que fazer essa reflexão. Quando eu falo de pessoas no centro, é as empresas terem esse modelo operacional com base mesmo nas pessoas, para que elas trabalhem melhor. Como que eu posso melhorar essa experiência do meu colaborador? Como eu posso deixar esse lugar mais agradável para trabalhar? Não é à toa que as empresas hoje, quando a gente fala de segundo setor, estão fazendo toda se adaptando, trazendo essa modernidade, trazendo esse bem-estar do funcionário, porque bem-estar engaja, né? Não é só porque eles são bonzinhos, é porque isso traz engajamento. As pessoas se sentem parte e cada vez mais nós, como seres humanos, nós queremos fazer parte, né? Por isso que é importante a gente, às vezes, é um café, é uma maçã que você deixa, uma coisa pequena que você possa fazer, que traga uma experiência boa, né? Isso quando a gente fala de experiência, nós estamos na era da experiência. Então, qual é a experiência quando um voluntário vai até a sua instituição e quer fazer o trabalho com vocês? Como que é essa experiência? Ela é agradável? Ela é, precisa ter tanta coisa para ser voluntário? Como que é esse processo? Então, é pensar nessa experiência, colocar a pessoa de fato no centro, né? Então, a gente já entendeu que vendas remotas, também acho que captação remotas, eu acredito que vocês devem ter visto, tiveram um aumento em relação a isso, né? Então, aqui no caso dessas empresas, elas entenderam que aumentou em 29%, 31% dentro, em comparação aos canais tradicionais. Então, as pessoas estão mais propícias a comprar pelo digital, de formas antes que a gente às vezes não fazia. Né? Oportunidades de receita, identificar, priorizar, aqui mais empresas que lançamentos de campanha, né? Como é que a gente pode fazer uma campanha, uma forma de recuperar um cliente, um doador fiel, a experiência desse consumidor, desse doador, né? Que a gente tem que adaptar sempre para o que a gente está fazendo, requalificação dessa força de vendas ou de contato, como que eu qualifico essa pessoa para ela conseguir trazer mais recurso. Estabelecer termos flexíveis de pagamento, né? Então, como é que eu posso fazer uma forma de ter uma doação mais digitalizada também? Às vezes é um aplicativo, às vezes, enfim, né? Tem N formas de fazer. A digitalização desses canais de contatos e automatização de processos. E quando a gente fala em desenvolvimento de um modelo ágil, é mesmo a equipe que cuida de fazer o marketing, etc., adotar esse método, né? E ágil significa colocar em prática esse modelo de processo, sempre olhando a governança, sempre olhando a transparência, e ser rápido na campanha. Vai ter uma campanha XYZ de doação Y aquilo. Não dá para ficar mais um tempão fazendo aquilo. Nós temos que ser, sabe, tá sempre à frente, sempre se antecipar, conseguir achar formas de se antecipar, né? E com isso, quando você tem essa estrutura mais horizontalizada, você consegue acelerar
essa questão dos projetos, das campanhas e gerenciar, né? Quando a gente fala gerenciar esse pipeline, é ter esse processo, como que eu faço, como é que é esse cadastro, como é que eu me relaciono, quando que eu entro em contato com ele. Quando você tem isso, né? Como que está crescendo, né? Quanto que está esse meu valor hoje, qual a possibilidade de eu ter nos próximos 3 meses, conseguir enxergar isso e gerenciar sempre com senso de urgência, né? A gente tem que trazer esse senso de urgência na nossa vida, para o nosso negócio, porque é assim que a gente faz negócio. Precisa ter esse senso de temos que estar sempre um passo à frente, né? Para quê? Para nos preparar, para não tomar nenhum tipo de... não ter tanto impacto, né? Porque nós fomos pegos de surpresa, tivemos os impactos, acho que todo mundo teve impacto nas suas receitas, e tínhamos caixa, como que a gente está, né? É olhar essa finança com esse cuidado mesmo, pensando também nos imprevistos, pensando nas possíveis imprevistos. E aí tem uma frase aqui para ir finalizando, né, que tem uns 15 minutos. Durante a crise, as empresas trabalharam melhor e com mais rapidez do que imaginavam ser possível, apenas alguns meses. Manter esse senso de possibilidade será uma fonte duradoura de vantagem competitiva. Então, assim, o que a gente realmente teve que nos surpreendeu e que a gente pode manter para a gente conseguir ter sempre essa vantagem, aproveitar essa possibilidade e realmente aprender com essas possibilidades, né? Então, é isso. Eu quero agradecer, né? Isso que eu tinha para falar. Estou disponível agora para as perguntas. E muito obrigada aí pela oportunidade. Ok, Cláudia. Bom, excelente a apresentação. Acho que tudo isso, hoje você está direcionado aqui para falar para as entidades, mas eu posso afirmar para você que muitas reflexões aqui foi aplicada aqui no nosso escritório. Esse finalzinho importante que mostra também aqui no escritório de 54 anos, nesse ano, a gente viu a possibilidade de mudar também, de transformar, de se adaptar e de ter outras possibilidades de trabalho. Lógico, não foi tão simples. Eu já comentei isso com os nossos colaboradores e também com nossos clientes. Foi um processo até vamos resolver. E aí teve que fazer uma série de adequações para poder acontecer e manter ele ativo, o escritório. Até porque a empresa pode estar fechada, mas a economia está girando. Então, o escritório de contabilidade não para. Tem obrigações, tem uma série de coisas, e isso aconteceu. Uma das questões interessantes que eu vi também nas entidades é assim, elas têm uma sensibilidade e até mesmo de convencimento nas suas comunidades onde elas participam, mas elas não tratam de uma forma adequada as informações. Que informações são essas? A sua base de relacionamento, as condições. Então, eu lembro logo no começo aqui, aí eu vou até depois fazer um outro momento aqui no Café Contábil, convidando algumas experiências de captação que foi dada, né? Muitas entidades se fecharam, teve entidades que acabou o serviço. Infelizmente, acabou o serviço e sendo fundamental o serviço. Não estava preparada, não conseguiu se articular, esperou acontecer alguma coisa em um período desse de 5, 6 meses agora, que já está entrando e vai entrar ainda um período ainda pela frente também. E aqui eu chamo a atenção também para todos aqui as entidades participantes, os recursos do ano que vem também vão ser precários. Ao contrário, os orçamentos estarão sendo reduzidos. Entendo que para o ano que vem, e com isso tem que adaptar, e os serviços também mudaram. Então, a condição das pessoas mudaram, e a posição das pessoas também com as organizações, inclusive modificaram também, até porque fez um repensar para todo mundo, tanto dos gestores quanto dos seus colaboradores. Então, eu acredito que sim, há uma necessidade aí de um grande diálogo, de um grande olhar para dentro, para que possamos aí transformar, inovar as operações.